Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes are... So anytime you stand me, you want your I know. Olá, estamos aqui para mais uma live. Que Deus continue abençoando a todos e nós vamos fazer essa live muito importante, muito interessante. Eu quero primeiro cumprimentar as pessoas que já estão aí assistindo, já estão ao vivo. Massimiliano Oliveira, Heleneide Carvalho, Éder Luiz, André Barros, não sei se bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do fuso horário, né? Também aqui André Barros, reforma de escritório, ele diz, Universal me enganou por 28 anos, Jaqueline, Marcos Vinícius, Ricardo, Yolanda, Gilmar, Cecília, Norberto Gomes, Fernanda Monteiro. Olha, eu quero pedir a você que dê o seu like, é muito importante, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e também que você se inscreva no canal. Nós temos um objetivo de passarmos dos 100 mil inscritos, e eu conto com a sua ajuda. Imagine se cada inscrito no canal conseguisse mais um inscrito, né, convidasse mais uma pessoa, nós passaríamos de 100 mil inscritos, e aí o canal iria alcançar muito mais pessoas teriam o conhecimento das denúncias e certamente iriam abrir os olhos. Bom, fazendo esse pedido, também gostaria de dizer para você que se você quiser apoiar o canal, se você deseja apoiar o canal, você pode apoiar através do Superchat. É uma ferramenta que você pode dar o apoio ao canal. Bom, eu coloquei o título é Escrava Isaura do século XXI, parte 1. E por que esse título? Porque a pessoa que me mandou o e-mail, ela já colocou esse título, e ela se sentiu encorajada de mandar esse e-mail justamente por causa daquele vídeo que nós lemos, o relato da Sônia, né, onde o título do vídeo é Você Quer Ser Esposa de Pastor na IUD? Está aí o vídeo também no canal, você pode assistir. Então ela diz assim, Bispo Alfredo Paulo, boa tarde. Após ouvir o relato de ontem da Sônia, que é o relato de uma ex-esposa, ela diz, criei coragem em também enviar minha história. Já que o farei, contarei as coisas mais macabras que vivi, já que contar tudo daria um filme de terror. Porém, talvez através do meu relato, mães e pais irão repensar se deixarão suas filhas saírem de suas casas para ir trabalhar em casa de pastores ou bispos e assim serem preparadas para casar com o pastor. Dividirei por partes e assim compartilhar do início da entrada à igreja até o dia que decidimos sair da obra da Igreja Universal. Então, o relato se encontra em anexo, ela colocou aqui, e eu vou ler para você o relato dela. Ela diz,
Ela diz assim: bispo, tenho acompanhado seus vídeos já há 3 anos, e no último mês, diariamente. E ontem ouvi o relato da Sônia, e tudo o que ela falou ainda não é nada do que de fato acontece com as esposas de pastores dentro da IURD. E por esse motivo, também gostaria de compartilhar com o Senhor como foi meus 31 anos dentro da IURD. Então, uma pessoa, olha só, que viveu 31 anos dentro da instituição. Porque eles falam, por exemplo, você ficou mais de 30 anos e você só viu agora e tal. Na verdade, eu não sou o único que ficou mais de 30 anos. Existem centenas, milhares de pessoas que também ficaram por mais de 30 anos, por mais de 20 anos, por mais de 15 anos. E ela ficou 31 anos dentro da IURD, sendo 24 deles como esposa de pastor. E interessante que ela foi esposa de pastor, o pastor, né, no caso o marido dela foi regional, estadual e líder de país. Hierarquicamente, subimos na instituição. Porém, os piores momentos que vivi, os piores momentos vivi na Europa, quando ela estava na Europa, baixo a liderança do bispo Júlio Freitas e sua esposa Viviane. É o casal do terror das esposas e dos pastores. Atualmente fora da mesma há 2 anos. Então ela já está fora na instituição há 2 anos. Porém, firme na fé e na presença de Deus. Caso o Senhor veja que minha história possa ajudar a abrir os olhos dos servos de Deus que estão querendo entrar para a obra, como também para os que estão dentro e pensam que não existe vida fora da mesma, possa criar coragem e assim tomar a decisão de sair da obra Igreja Universal como nós fizemos. Foi bem difícil tomar a decisão de escrever para o Senhor, já que sabemos que uma vida não tem preço. E se alguma vida se perde por conta de alguma palavra proferida e for ao inferno, daremos conta dela. Sendo assim, achei no dever em relatar o que vivi, ouvi e presenciei nestes anos. Claro que contarei as mais chocantes e mais horrorizantes, pois se for escrever tudo, seriam milhares de folhas. Sendo assim, o Senhor não teria nem como ler. Tentarei assim resumir, porém escreverei por partes, e assim as peças do quebra-cabeça se encaixam, e as pessoas poderão entender como que uma pessoa entra, fica, e por que demora tanto a tomar a decisão em sair da instituição. Aí ela faz uma observação. Aí a observação é: antes de iniciar meu relato, peço antecipadamente desculpa pela falta de algumas pontuações, pois meu PC se encontra com problemas. E por isso que, às vezes, quando a gente lê aqui, a gente, às vezes, faz uma pausa, enfim, porque, às vezes, a pessoa ela erra em alguma escrita, e aí ou numa pontuação, e nós temos que olhar o texto, né? E temos que deduzir o que ela está falando.
Parte 1. Início da fé. Olha só o relato dessa ex-esposa. Comecei na igreja nos anos 87. Olha só, 87. Eu casei em 88. Então, ela entrou na instituição um ano antes de eu ter casado. E olha que eu entrei mais ou menos 84, 85, por aí. Eu tinha 7 anos de idade, ela tinha 7 anos de idade. Consequentemente, frequentei a escolinha bíblica. Confesso que foi a melhor fase da minha vida. Porém, como o Senhor falou no último vídeo da Sônia, ali já somos preparados para a obra. Então, às vezes, a pessoa, ela não entende, ou ela diz assim, por que ficou tanto tempo? É claro que hoje uma pessoa com 40, 50, 45, 35 anos, ela tem uma outra cabeça. Agora imagine um adolescente entrando numa instituição dessa. Ele é tão bombardeado psicologicamente que quando ele vai acordar, ele já está preso. Ele já está vivendo dentro de uma escravidão. E aí não é tão fácil tomar a decisão de sair. Vamos lá. Aos 10 já era obreirinha, mirim. Naquela época existia isso. Hoje já não mais. Quem é antigo sabe. E talvez até tenha fotos antigas. Algumas pessoas tenham fotos antigas, de obreirinhos, mirins, crianças já com uniforme de obreiro e obreira. Já com uniforme de obreiro e obreira. Aos 11, fui para o grupo dos adolescentes e já era líder mirim. Já ali eu já sabia que queria servir a Deus, pois o chamado em servir no altar foi Deus quem me deu. Nesta época, eu, apesar de pouca idade, dedicava todo o meu tempo e finais de semana em evangelizações, visita aos hospitais com minha mãe e grupos, como também na arrecadação de alimentos para a ABC. A ABC era a Associação Beneficente Cristã, que na verdade fazia um trabalho social mais para divulgar a política. Por ser tão dedicada, apesar de curta idade, já fui preparada para ser obreira, sendo assim levantada 2 anos depois. Logo comecei a ter como referência esposas de pastor, e assim instruída a ser uma, pois me diziam que não existia melhor lugar a se estar do que no altar. Aí ela faz uma observação. Óbvio que é verdade, pois servir a Deus é maravilhoso, mas não sabia por tudo que estava por trás do servir a Deus. Naquela época, já parei os estudos para me dedicar a servir a Deus de forma 100%. Ou seja, acredito que com 13, 14 anos ela já parou o estudo. Isso acontece aos montes dentro da instituição. Rapazes, moças com 16, 17 anos que abandonam os estudos, abandonam faculdade, universidade, abandonam tudo. Já que me diziam que para ser usada por Deus não é preciso estudo, já que Pedro era iletrado e foi um grande homem usado por Deus, e confiei nisso. Minha mãe também
aceitei, ou no caso aceitou, já que somos do Nordeste, família humilde, e o sonho dela era que eu estivesse no altar, para assim estar guardada e livre deste mundo tão sujo. Observação: mal sabia eu que conheceria coisas tão sujas como aqui fora. Aliás, piores do que fora. Eu digo para você, eu me tornei uma pessoa pior dentro dessa instituição. Mesmo com todos os meus problemas que eu tinha na adolescência. Na adolescência. Mesmo assim. Enfim, já sabendo que casaria com o pastor, a esposa do pastor local já me disse, então, não teria filhos. Já não teria filhos. E isso dificulta a servir, né? Porque os filhos dificultam a servir de forma 100%. Aliás, eu tive acesso a uns documentos que os pastores e as esposas foram obrigados a assinarem, aqueles documentos que não sei quantas páginas, mais de 50 páginas, eu tive acesso a umas páginas, principalmente aquelas que falam da vasectomia, só que eu tive acesso a elas em inglês, então eu pedi uma pessoa para fazer a tradução e está traduzindo para mim poder mostrar para vocês esses documentos, tá bom? Quero agradecer aí o apoio do Profeta Nervosão, quero agradecer também a Sandra Libron, que também está dando apoio aí ao canal, tá? É importante você apoiar o canal. É muito fácil, só você fazer um cadastro aí no Superchat e você dá o seu apoio, tá bom? Então, aqui já veio ela, já sabendo que se casasse com o pastor não teria filhos. Então, ela aceitou, apesar de pouca idade da época, né? Ela com 12 anos, diz aqui, já sonhava em ter filhos. Porém, aprendi que os homens e mulheres de Deus são guiados por ele. Então, obedeci. Então, a pessoa ali dentro, ela obedece. Até porque, se ela não obedecer, e se não fizer o que é mandado, ela não fica. Ela sai. Nem pastor ela vai ser. O candidato a obreiro só se torna obreiro porque ele diz sim, senhor, para tudo. O obreiro só se torna auxiliar porque ele diz sim, senhor, para tudo. E assim sucessivamente. Ninguém ali questiona. Não pode questionar. Se questionar, está fora. Como eu já não estudava e sonhava casar com um homem de Deus, então falaram que o melhor passo seria ir trabalhar na casa de um pastor, para assim ser preparada de forma integral. Óbvio que minha mãe aceitou. Mal sabia eu que ali viveria os mais escalofriantes, tristes, angustiantes e horrorosos anos da minha vida. Já de forma integral, era babá, cuidava da filha do casal. É importante salientar que muitos bispos antigos, pastores antigos, têm filhos, porque nem sempre na instituição foi assim. Nem sempre na instituição foi dessa maneira. Na instituição, eu já falei para vocês aqui, e conto isso, já falei várias vezes, e mais uma vez vou falar, quando eu me casei, eu casei com 21 anos, minha esposa com 20, e logo depois ela ficou grávida, de gêmeos.
de gêmeos. Eram 2 meninas. Então, eu lembro que o Macedo nos mandou chamar na abolição, na antiga abolição. Estava lá o Gonçalves, estava lá o Marcos Vinícius, e aí eles todos falaram assim, olha, esse aqui é o Alfredo, essa aqui é a Tereza, que vão ter os filhos gêmeos e tal. Foi uma alegria, porque era permitido ter filhos. Mas depois, com o andar da carruagem, que foi proibido, principalmente quando as filhas do bispo Macedo, elas descobriram que não poderiam ter filhos. Para mim, esse é o grande motivo dos pastores não poderem ter filhos. É justamente a esterilidade das filhas do Macedo, tanto da Vivi como da Cristiane. Para mim, isso é o ponto principal que ele não deixa. Eu sei que existe a questão econômica, a questão financeira, enfim, mas para mim o ponto central é esse, tá? Central. Então, continuando aqui. Então, ela foi para a casa de um casal, e esse casal tinha uma filha. Então, ela foi fazer o quê? Faxineira, passadeira. As horas de trabalho eram das 7 da manhã até as 23h30, sem parar. Era humilhações diariamente, chamada de burra, imbecil, inútil e até de escrava pela esposa do líder. Bispo, só para o senhor ter ideia o que uma menina passa ou passava. Observação, não sei se tem gente que se submete a isso nos dias atuais. E por esse motivo estou contando em detalhes, para que meninas jovens não passem o que eu passei. Então, ela está contando isso para que outras não passem o que ela passou. Então, lembrando que esse relato ela dividiu em três partes, porque ela vai contar detalhes da vida dela. Foram 31 anos. Ela foi esposa do pastor regional, o pastor foi regional, foi estadual e foi líder de país também, tá certo? Tem gente aqui, a Edna, Leandro também, obrigado aí pelo apoio. Simone Araújo, escravos do Faraó Macedo. Pedro Gomes, temos muito o que falar. São os monstros. Andréa Paula, boa noite, cada vez mais decepcionada com essa instituição. Vou continuar aqui. A crueldade era tamanha que, para ela não me deixar ir à igreja trabalhar como obreira, a esposa do bispo, nessa época, ele que era pastor, já havia sido consagrado a bispo. Ela defecou e sujou todo o banheiro e me fez limpar tudo aquilo e me disse, não é para colocar luvas, o certo era você lavar com a língua sua inútil. Perante Deus, falo que eu vivi isso. Ela está dizendo aqui, perante Deus, falo que eu vivi isso. Talvez para você seja uma coisa absurda, mas é porque você não viveu por trás daquilo que eles chamam altar, né? Você não viveu isso, você não esteve ali atrás. Já no segundo ano, não aguentando mais aquele ritmo, queria voltar para minha casa.
E o que diziam era: se voltar, está tirando a mão do arado e perderá a salvação. E eu não queria isso. E assim fiquei ali naquele inferno. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Quando se usa uma arma para assaltar, para pressionar alguém, é uma coisa. Agora, quando se usa a Bíblia, versículos isolados, você não sabe o terror que isso causa na cabeça das pessoas. De tanto elas ouvirem que se você sair, você está olhando para trás. Você está fazendo como a esposa de Ló. Você vai virar uma estátua de sal. Você que olhar para trás, que sair, você está largando a mão do arado. E você vai perder a sua salvação. Você vai para o inferno. O diabo está lhe esperando. Então, eles colocam esse terror psicológico. E depois ainda vem o Sérgio Correia e coloca, né, vídeos, imagens de pessoas que sofreram acidentes, de pessoas que morreram, para que o terror fique cada vez maior. Isso, aí você imagina uma criança que entrou nessa instituição com 7 anos e ficou durante 31 anos. 31 anos. Pedi então que me liberassem para terminar meus estudos. E a esposa do bispo, histérica, falou: não, porque você é minha empregada e a casa não pode ficar suja. Tentei a convencer que limparia de madrugada, se fosse o caso. Assim ficaria fora de casa por 3 horas diárias para estudar. Porém, ela não deixou e tive que me submeter. Bispo, o cansaço era tanto que por diversas vezes, enquanto eu ia lavar o chão da penthouse, mais de 1.500 metros quadrados, é porque eles são assim, eles ostentam mesmo. Eles ostentam mesmo com o dinheiro do povo. Então, a penthouse, mais de 1.500 metros quadrados, eu adormecia no chão. E certa vez ela chegou e me acordou aos pés, chutando. Expliquei quão cansada estava, pois havia ido dormir depois das 00h15. E me dizia: cansada de não fazer nada? Então, a partir de hoje, você vai limpar o chão todo, de 4. E ai de você, se me desobedecer, pois eu não estarei em casa, mas o Espírito Santo te observa. Então é assim, você vai limpar a casa toda de 4. E ai de você se não me obedecer. E dizia assim: eu não vou estar em casa, mas o Espírito Santo está aqui para ver você. E a pessoa acredita mesmo, né? A pessoa acredita mesmo, a pessoa crê realmente. Então, essa pressão psicológica, ela acontece aos montes. Ela acontece aos montes, né? Vamos lá. E ela concluiu dizendo: o certo era você lavar o chão com sua língua, mas desta vez vou te poupar disso. E ora que eu não me arrependa e te faça limpar com a língua. Quer dizer, e ore para que eu não me arrependa. Eu obedecia, bispo. Acho que eu nunca orei tanto na vida e assim
ela esqueceu aquilo de limpar com a língua. Sem falar que comida era controlada, água do chuveiro também. Ela não me deixava ir para a igreja de carro, pois dizia que eu não merecia, pois não era do altar. E nem vivia no sacrifício como ela e o marido. Enfim, parecia história, não é mesmo? Parece história, não é mesmo? Mas eu vivi isso na pele. Ia esquecendo de falar que, por meses e meses, ela nunca me pagou o salário, pois dizia que eu tinha que provar que queria o altar, já que fazer a obra era por amor e não por dinheiro. É óbvio, sem pagamento, me senti humilhada, já que, como mulher, tinha meus ciclos menstruais e não tinha como comprar absorvente. Sendo assim, usava papel higiênico. Porém, ela também reclamou que estava se gastando muito. Sendo assim, ela controlou a quantidade do mesmo, me dando bem pouco para meu uso. E dizia que se eu pegasse mais, ela mais seria punida por desobediência. Bispo, ao escrever agora, bate um aperto no peito, pois hoje, pensando aqui, não sei como me calei. Aliás, sei, queria servir a Deus no altar, e para mim valia a pena, pois queria servir a Deus. Eu vivia aquilo calada, sofria calada, pois afinal, quem acreditaria em mim? Ninguém. Assim fiquei por longos 6 anos, até que conheci um pastor. Então, ela já me mandou outro e-mail, mas eu não vou ler hoje, leio amanhã para você. Isso aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que aconteceu. Eu não tenho dúvida nenhuma que aconteceu. E eu estava conversando, mensagem com um palhaço cristão. E ele falava comigo, ele até vai gravar um vídeo também falando do caso da Sônia. E ele falava assim, olha, Alfredo, quando eu leio certos relatos que me chegam, eu choro. E eu falei para ele, eu também me seguro, porque é muito sofrimento, é muita pressão psicológica que as pessoas sofrem. E pessoas simples, pessoas humildes. Por que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus não dá certo em países mais desenvolvidos? Por quê? O Guaraci não diz que os demônios são os mesmos? Mas por que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus não dá certo na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra? Aí você vai falar assim, mas tem igreja nesses lugares? Tem. Mas na Alemanha você não encontra alemão na igreja. Você encontra imigrantes. Na França, a mesma coisa. Na Suíça, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, não tem americano. Não tem americano. Tem imigrantes. Pessoas sofridas. Pessoas que, às vezes, não tiveram oportunidade de estudar.
imigraram e querendo construir uma vida, caem nessas, como se diz, nessas palavras, nessas fantasias, nessas falácias, e são aproveitadas por esses líderes religiosos. Eu quero dizer para você, principalmente você que entra aqui, às vezes fazendo comentários, xingando, né? Não adianta, nós vamos continuar denunciando. Nós vamos continuar denunciando, cada vez mais fortes. E por isso eu peço a você que está acompanhando esse vídeo, dê o seu like. O seu like é importante, porque esse like faz com que o vídeo fique bem posicionado para outras pessoas assistirem. Compartilhe o vídeo no seu canal, no Facebook, na sua página, no seu perfil, no seu grupo de WhatsApp. Você pode indicar esse canal para outras pessoas. Vamos chegar a 100 mil inscritos. Vamos chegar a 100 mil inscritos. Conto com o seu apoio. Conto com a sua ajuda. E nós vamos continuar denunciando. E você veja só que foi um relato da Sônia que nós lemos que deu coragem a essa ex-esposa. Porque parece que não, mas cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos. E é isso que tem deixado eles indignados. É isso que tem deixado eles indignados. É que as denúncias, elas têm tido um efeito muito grande. Os olhos estão se abrindo. As pessoas estão abrindo os olhos. Tá bom? Então, olha, fica aqui mais esse vídeo. A segunda parte, amanhã nós vamos trazer para vocês a segunda parte desse relato. Não esqueça aí de dar o seu like. 255 pessoas ao vivo, 171 likes. Podemos aumentar aí esse like aí. Vá lá, dá o seu like. Tá? É muito importante que você faça isso. E, mais uma vez aqui, cumprimentando a Sandra Liberon, que deu apoio dela, também o Profeta Nervosão. Aliás, o Profeta Nervosão, estão falando que muitas pessoas estão me perguntando se ele é o Romualdo. Bom, eu acredito que não seja, né? Acredito que não seja. Não conheço ele, porque ele não mostra a cara. Mas realmente ele fala coisas que só quem esteve lá dentro mesmo que conhece. Por exemplo, ele falou uma coisa num comentário de um vídeo, do vídeo que eu coloquei do assalto. Ele comentou que falando assim, Sérgio Correia pede para sair, mas não faz igual o Gonçalves, não, que pediu para sair 2 vezes e não saiu. E é verdade. Uma vez eu estava presente. O Gonçalves pediu para sair da obra. Pediu para voltar a ser obreiro. E quem não deixou ele ser obreiro, voltar a ser obreiro, foi o Rodrigues. O Rodrigues que convenceu ele a ficar. O Rodrigues convenceu ele a ficar.
A outra vez eu não lembro, não tomei conhecimento, mas o profeta Nervosão, acho que ele sabe da outra vez. Mas uma vez eu tenho certeza, e sei aonde foi. Foi até numa casa no Rio de Janeiro, onde o Paulão, o índio, morava, uma casa que ficava... agora, quando passa ali na linha amarela, indo para Barra, a gente vê ela, fica ali em Jacarepaguá, mais ou menos, ali, por ali. Então, foi lá que o Gonçalves pediu para sair, e o Rodrigues convenceu ele a ficar. E depois foi até por causa dessa situação que depois eu fui parar num estado, não sei se no Rio de Janeiro, eu sei que eu fui para um lugar depois tomar conta por causa dessa situação com o Gonçalves. Então, um forte abraço a todos, tá? E que Deus continue nos abençoando, nós vamos continuar denunciando. Obrigado você que deu o seu like, você que apoiou o canal e você também que esteve aí ao vivo conosco até agora. Um forte abraço, vamos em frente. So anytime you stop me, you want your